Em uma conversa franca com Gorgonoid, o presidente Cariani deu a sua sincera opinião sobre como ele vê o bodybuilding daqui pra frente e o porquê ele não faz mais conteúdo sobre fisiculturismo no seu canal. Então eu vou reagir a esse vídeo, eu separei os melhores momentos dessa conversa e vou dar a minha sincera opinião também, beleza? Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e hype o vídeo para receber mais vídeos assim e bora pro conteúdo. Uma coisa é fato, gostando ou não do Cariani, é fato que ele ajudou a alavancar a carreira de muitos atletas e fazer com que muitos ficassem em evidência. Se não fosse ele, eles não seriam conhecidos, ou talvez será que tivesse outra pessoa que os ajudaria, não sei, mas que ele ajudou, sim, ele ajudou demais. Mas mesmo assim alguns atletas reclamaram que, segundo as palavras do Cariani, que ele estava sugando o hype deles. Vamos ver esse desabafo. Roteirizando. E aí, cara, chegou uma hora que, mesmo na Max Titânio, você, antes da crise, né, do acontecimento lá que você saiu da Max, mas antes dele, você já estava tomando um pouco de birra de atleta. É isso mesmo? Sim. O que estava acontecendo? Na verdade é o seguinte, pra você ter uma ideia, Gordo, em 2023, na live de 2023, tava eu e o Júlio sentado num sofá em Orlando, assistindo o Mister Olímpia. E naquela regra já lá dos 15 segundos, nós botamos 527 mil pessoas ao vivo em simultâneo, velho. É gente pra cacete, velho. 527 mil em simultâneo no YouTube é gente pra caramba. Quando terminou, entendeu? Aí alguns atletas chegaram pra gente e falaram assim, olha, a gente não tá mais querendo gravar. A gente está querendo gravar agora para o nosso canal. Eu falei assim, tudo bem. E aí a diretora da época falou assim, olha, Renato, alguns atletas estão vindo aqui dizendo que não quer mais gravar para o seu canal, que a obrigação que eles têm é com o canal da marca. Então eles querem gravar ou para o canal deles ou só para o canal da marca, e se não tem canal, eu falei, tudo bem. Eu falei, Maurício, não tem problema. Vamos tocar o nosso, vamos pegar outros atletas, vamos pegar os outros projetos. Legal. E aí eu fui para Growth. Não, mas antes disso já tinha começado o projeto com Danilo Gentili, eu acho. Já tinha, mas pô, você já estava. Eu tô falando. Naquele semestre eu já tinha feito isso. Por quê? Isso, você já estava buscando. Começaram a reclamar isso, dizendo que a gente sugava o hype deles. E aí a gente ia tocando. Chegou um dia, eu falei pro Maurício, é o seguinte, eu acho que tá tendo uma inversão de valores aqui. A gente pega o atleta, faz o storytelling do atleta, ele brilha, e ele acha que a gente está usando ele. Então, há uma inversão de valores aqui. E a gente pode gravar com quem a gente quiser. Aí, chamei o Igor, depois Danilo, depois Serjão, e a gente começou a explodir, triplicado em views. Por quê? Porque em vez de eu contar a história de um cara que só fala de fisiculturismo, eu contava a história de um cara que quer emagrecer. Quantas pessoas querem emagrecer no Brasil e quantas pessoas querem virar fisiculturista? O presidente estava fazendo esse cálculo há pouco tempo. Então explodiu. Quando chegou em dezembro, e aí virou e falou assim, olha, ele bateu 500 mil no canal dele de visualização, podia ser no meu canal, podia ser no canal da empresa. Eu falei assim, então tá bom. Então a partir de hoje, a partir de hoje eu não gravo mais ninguém do time. Ninguém do time. Só vou gravar pessoas... Interessante, né? Porque ele fala sobre a relação com alguns atletas, onde ele menciona o quanto que ele ajudou, e aí alguns atletas decidiram criar os seus próprios canais, aproveitar a mídia para seguir o próprio caminho, que até também acho que não tem nenhum problema, eu acho até interessante, né? Mas não consegui entender por que os atletas reclamavam que o Cariani estava sugando o hype, queria sobressair sobre eles. Não, eu acho que ali existia uma relação ganha-ganha, onde ele estava querendo alavancar a carreira de alguns atletas, fazer eles se tornarem estarem em evidência no caso, mas foi por causa disso que, segundo ele, no meu entender, que ele começou a fazer os projetos que a gente já bem conheceu, como o Serjão dos Foguetes, o Igor 3K do Flow, o Danilo Gentili,
onde pegou caras normais, digamos assim, que tinham suas rotinas, embora já fossem midiáticos, mas com a intenção de ajudar essas pessoas a transformar a vida. Conseguiu emagrecer bastante o Igor, o Serjão dos Foguetes também, que teve um baita resultado, entre outros casos. A gente pode citar até o Gordão da XJ, entre outros casos aí. Aí nesse trecho ele fala da ida dele para Growth e expõe uma outra verdade muito suja dos bastidores, que ele revela. A partir do momento que ele foi para Growth, ele começou a ser barrado em eventos, de estar no backstage, por exemplo, por pertencer a uma marca que não patrocinava o evento. E isso acontece demais nos grandes eventos. Ouça o que o Cariani tem para dizer sobre isso. E aí, logo em seguida, eu fui para Growth. E aí, na Growth, cara, começou a ficar pior ainda uma outra situação. Começaram a impedir a gente de entrar nos lugares. Por causa que a Growth, na época, não patrocinava evento. Não era patrocinadora. E começou a travar a gente de entrar nos lugares, começou a dificultar muito o nosso trabalho e tudo mais. E assim, tá? E não era culpa da federação. A federação chegava e falava assim: Renato, eu tenho que explicar para eles que é o seu canal, que não é o canal da marca. Mas eles falam: dane-se, o canal do Renato, entendeu? Tem um patrocinador, a gente não quer. E aí o ápice foi um dia que o Júlio foi entrar no campeonato, e aí o cara falou: você não pode entrar no backstage. Aí o Júlio falou assim: por quê? Porque você tá com a camiseta do patrocinador. Aí ele falou: mano, não tô gravando, não tô fazendo nada, só quero ver os atletas. Não deixaram. Aí o Júlio foi falar com a direção falou assim: olha, cara, infelizmente a marca tal ligou aqui e falou: ele não pode entrar aí, eu patrocino isso aqui, ele não pode. Falei assim: tudo bem, Júlio, então a partir de hoje a gente não fala mais sobre fisiculturismo. Chato isso, né, cara? Só porque ele tava numa marca que não patrocinava o evento, vetaram o acesso dele a vários setores e tudo mais, mesmo que ele não estivesse ali para gravar, né? Tava ali querendo fazer companhia, visitar, conversar com a galera, ver se estava tudo bem, né? Não a fim de fazer conteúdo. Talvez isso realmente, eu até entendo o lado deles, mas simplesmente vetar os caras de entrarem no evento, isso é um negócio complicado, cara. Só porque pertence a uma marca que não é patrocinadora, é complicado. Isso infelizmente acontece muito nos grandes eventos de fisiculturismo, né? Mas e aí, deixa nos comentários o que você faria diante de uma situação dessa, se você fosse patrocinado de uma marca não patrocinadora do evento e que fosse vetado. O que você faria? O que você acha disso? Mas agora vem a parte mais pesada desse vídeo, que é onde o Cariani revela conversas privadas com atletas que expressaram a sua preocupação com o futuro do bodybuilding, inclusive até mesmo medo de morrer por causa das paradinhas de crescer músculo, e a gente sabe muito bem que esse assunto anda perturbando a maromba ultimamente devido aos casos recentes de falecimento do Gunley, entre outros casos que deixou a gente em polvorosa e está fazendo muita gente refletir a respeito. Inclusive, muitos atletas Open estão pensando em descer para a Classic Physique ou parar com as suas carreiras e focar numa vida fitness, não de bodybuilding, mas fitness, levando a consciência de trabalhar pela saúde, se preocupar com a estética, cabelo, entre outros casos. Olha só o que ele tem para dizer, porque essa parte é bem pesada e bem preocupante. Eu acho que está tendo muita morte no fisiculturismo, e a morte no fisiculturismo, Gorgo, eu tô vendo atleta, não posso falar, tá? Atleta Open, chegar para mim e falar assim: Cariani, tô com medo de morrer, velho. Eu tô vendo atleta Classic falando assim: Renato, atleta Classic grande, Cariani, se eu desistir de competir, será que eu consigo construir um lifestyle fitness e ser um influenciador digital de fitness e não precisar mais competir? E a gente sabe que na categoria Open é a categoria que os caras mais usam ergogênicos pesados, né? Os protocolos são brutais, de fato. Não que nas outras não tenham protocolos pesados, mas na Open já começa a entrar o uso de
peptídeos, né, para não falar as palavras, tem que tomar cuidado aqui, que senão o YouTube dá uma cortada no alcance, essa é uma parte mais pesada e delicada, e até mesmo atletas classe physique pensando em parar de competir, olha só que pesado que é. Tô falando atleta que compete no Olímpia, tá? Atleta Open que compete no Olímpia falando pra mim, Cariani, tô com medo de morrer, tô pensando em descer pra Classic. Cariani, atleta da Classic, Olímpia, Cariani, tô pensando em me tornar influenciador fitness e me aposentar. Olha só. Atleta da Men's Physique falando assim, cara, eu acho que eu não vou mais competir e eu vou ver se eu baixo um pouco o meu peso, cuido um pouco mais da minha estética aqui de rosto, cabelo e vender mais saúde do que performance. Quando o atleta começa a desanimar, quem dirá quem assiste? Se o atleta, que é aquele cara que escolheu aquela vida, quer sair, imagina quem só estava ali para se motivar. E outra... Com certeza, porque pra gente que assiste, a gente pega o clima do palco, a gente observa se o atleta tá bem ou não. Eu já vi muitas competições que eu olhava para aquele atleta lá, já via, falei, pô, esse cara não tá bem. Nossa, mas tá com uma cara de acabado, assim, sabe? Tá com uma expressão, a expressão facial dele mostra que ele sofreu demais nessa preparação, que ele tá realmente destruído, exausto, cansado, uma fisionomia péssima que faz parecer que o cara tá até doente, assim, sabe? E se o cara perde, não fica surpreso, né? Seria surpresa se ele tivesse ganho, eu já vi muito isso. E até categorias que não tem esse histórico de abuso das substâncias, das paradinhas de crescer músculo, né? Estão pensando em largar essa vida e virar influenciador, virar um influenciador de fitness, de saúde, divulgar produto para cabelo, divulgar estética, né? Imagina um bodybuilder open, os próprios opens estão dizendo estão com medo do pior acontecer depois do que aconteceu recentemente, né? As histórias que a gente já bem sabe, o falecimento do Gunley e outros atletas aí, recentemente foi mais um, né? Tinha acabado de competir e Deus levou. Triste, nossa, é triste de verdade. Então, de fato, eu concordo que é o pior momento do bodybuilding, pelo menos no Brasil, é hoje. Então eu acho que todas as federações têm que começar a sentar e reunir para rever, né, os protocolos, rever todo o andamento para evitar que essas situações aconteçam. Triste, uma coisa que é verdade, inclusive eu já falei em outro vídeo aqui, eu lembro de ter assistido um campeonato paulista em 2018 em São Paulo. Eu não vi, juro pra você, uma única ambulância ali preparada caso acontecesse algum problema. Agora, se você vai num jogo de futebol, o jogo não pode começar se não tiver 2 ambulâncias, pelo menos. Isso, falando de um jogo mais tosco, assim, digamos assim, sabe? Segunda divisão. Agora imagina uma Copa do Mundo, se acontece alguma coisa. Nessa última Copa do Mundo teve um atleta do Canadá que quebrou a perna. Imagina se não tivesse uma ambulância ali. Mas agora, por que isso ainda não acontece com frequência no bodybuilding? Sendo que a gente já viu atletas desmaiando no palco, passando mal. Triste, né? Mas o que você acha disso? Mas agora o Cariani toca num assunto muito delicado e que eu sempre fui crítico disso no bodybuilding, que é a questão da relação entre atletas e os árbitros. Essa coisa do atleta ficar pedindo respaldo pro árbitro, tendo que ir lá na academia do árbitro central, treinar lá para ser avaliado pelo árbitro central, só que se o cara não for, ele perde colocação, ou ele corre risco de não ser visto. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo, e o Cariani toca nesse ponto, como poucos tocaram, e é uma coisa que eu sempre fui crítico. Olha só, aí eu vou falar mais a respeito disso para você entender o que eu estou falando. Éticas, então vamos lá. Nós, em 2021, 22, 23, o que nós falávamos para o atleta? Tem que competir no campeonato tal para dar uma moral pro árbitro tal. Você tem que ir lá pedir para ele avaliar você, porque ele avaliando você, quando você chegar, ele vai lembrar de você. Olha lá. Estratégias que no esporte
Isso não faz sentido. Esporte tem que ter linha de chegada. Ó, o melhor venceu. Ah, venceu aquele cara. Ah, por que venceu aquele cara? Porque ele foi no campeonato ABC. Ah, porque ele pousou pro juiz antes ABC. Ou pior, vem, entendeu? Alguém que faz parte do organograma de direção da federação reportar resultados de fisiculturismo, não um árbitro normal, mas sim alguém que faz parte do organograma hierárquico da federação para dizer, ó, a partir de agora queremos isso no Men's Physique, queremos aquilo no Men's Physique. Não tem uma coisa consensual. Infelizmente, tá? Infelizmente, árbitro devia ser igual juiz. Juiz mesmo. Juiz da vara civil, criminal, trabalhista. Juiz da entrevista sobre algo que está acontecendo. Ou juiz de futebol mesmo, né? Antigamente, na década de 90, os árbitros de futebol davam entrevista, mas hoje é proibido. E, aliás, uma coisa que me irritou profundamente nessa última Copa do Mundo, por causa do show do VAR, que virou um show à parte no momento, tem árbitro que aproveita para aparecer, né? Mas parece que no bodybuilding o árbitro quer ser um protagonista à parte. Ele quer aproveitar o momento para aparecer, sabe? Para ter a mídia dele. Pô, porque eu também acho, isso eu concordo com o Cariani, que você não vê juiz dando entrevista à torta direita, juiz da vara civil criminal, ou um juiz de futebol, por exemplo, são proibidos de dar entrevistas. Antigamente podia. Ah, por que você apitou aquele impedimento, não sei o que, ah, por que isso, por que aquilo, mas hoje em dia é proibido. Apesar que, né, como eu falei, eu sou ferrenho crítico de como o VAR no futebol está sendo usado, porque tem árbitro que está aproveitando para aparecer. Isso eu sou extremamente crítico. Árbitro não pode aparecer em hipótese alguma, beleza? Mas vai comentando aí a sua opinião a respeito disso. Vamos tocando aqui, ó. Juiz vai no jornal falar algo? Não deveria, pelo menos. Certo? Por quê? Porque ele tem que ser uma pessoa isenta, neutra e totalmente desconfigurada, ou seja, low profile, rede social fechada, porque ele não pode ser imparcial. Quer dizer, ele pode tem ser imparcial. Ele tem que ser imparcial, no caso. Ele não pode ser parcial. Perdão. Desculpa. Ele precisa ser não é imparcial, é imparcialidade, ele tem que ser imparcial. Isso, é que você falou o contrário, mas tudo bem, o pessoal já entendeu. Ele precisa ser imparcial. Por quê? Agora vamos lá. Pô, eu sou juiz e eu tenho Instagram, eu uma hora tô com uma marca e converso com uma marca, converso com outra e fecho contrato com uma marca aqui, por isso, e faço aquilo outro, faço uma propaganda da marca, tudo mais, e Aí o juiz fecha um patrocínio com um apito da marca tal, imagina. Aí de repente começa a aparecer juiz de futebol fechando patrocínio com marca de chuteira. Aí ele aparece fazendo uns merchan, não sei o que. Puta, cara, da mesma forma que acontece no bodybuilding também, né? O árbitro tem rede social, atuante pra caramba, fica dando opinião, aí aparece lá o Ramon fazendo uma pose, tem gente que é árbitro, aliás, começou a brotar árbitro pra tudo que é lado, né? Essa que é a verdade, né? Vira e mexe, aparece um monte de gente falando, meu, nossa, todo mundo virou árbitro agora. Uma vez eu desabafei, uma vez eu fiquei puto, eu não lembro quem que postou isso aí, falando sobre o Ramon, de repente apareceu um monte, eu sou árbitro, eu achei isso, eu sou árbitro, mas todo mundo virou árbitro agora? Caramba, todo mundo virou juiz? Aí aparece na rede social, fecha patrocínio com marca, cara, que isso, o árbitro é low profile, cara, isso eu concordo. Depois eu tô lá sentado na bancada para arbitrar todos os atletas. O que isso vai trazer? Vai trazer. E pode não ter acontecido nada. O cara pode ter sido absolutamente profissional. Mas o viés é ruim, o efeito colateral é ruim. Igual aquele ditado que fala, né? Que a esposa de Você César... conhece algum juiz que trabalha... Algum juiz que trabalha nas Olimpíadas dentro do atletismo? Tem muita prova de atletismo que é por nota. Você não vai conhecer nenhum juiz, ele não vai dar entrevista nenhuma, ele não tem hype, ele não vai fazer propaganda da Nike, Exatamente. Ele não vai tirar foto com o atleta depois, não vai postar, não vai pedir pro atleta esporte, antes das Olimpíadas dar um salto na frente dele ou fazer alguma coisa. Por quê?
Porque qualquer uma dessas atitudes pode comprometer a imagem dele como o quê? Como árbitro. Sim, aquele negócio, né, que a esposa de César, ela não tem que ser justa só, ela tem que parecer justa. Que aí fica parecendo que o cara foi lá e fez um comentário na internet pela amizade que tem, porque eu respeito muito e ele devia ter feito assim, assado, só que no bodybuilding isso acontece pra caramba, que ele tinha que posar de tal forma, porque essa pose não é pra ele. Aí, uma situação que acontece aí no bodybuilding que eu fico puto da vida, sabe? O atleta, ele vai lá pedir respaldo pro Tyler Manion. E aí ele fala, eu acho que essa pose fica legal em você. Aí ele vai falar, só que detalhe, que o Tyler Manion, ele é vice-presidente da competição lá, da federação. Não é o que manda tudo, é o vô dele, se não me engano, né? Só que aí ele tem que pedir respaldo também pro Steve Weinberger, que é o árbitro principal, só que é o que decide quem ganha e quem não ganha. Só que se o atleta não vai conversar com os dois, ele tá lascado, essa aqui é a verdade. A verdade, sabe, minha opinião é, dane-se esse Tyler Manion, porque ele, vou falar, foda-se, tá? Vou falar. Pra mim, só porque ele é vice-presidente lá da competição, ele acha que manda tudo, ele tem o direito de decidir e fica aí contradizendo tudo que o Steve Weinberger diz a respeito do atleta. Parece ter um jogo de interesse, um negócio pesado assim, sabe? Eu vejo aquele cara, parece que ele tem um olhar pesado, um negócio que me incomoda, e isso é uma coisa que me incomoda pra caramba no Mr. Olympia, cara. Isso é uma coisa que me incomoda pra caramba, não devia existir isso, sou contra, não devia existir isso, né? Mas não sei qual é a sua opinião, comenta aí. Então assim, não adianta, pessoal, pega mal. Quando você coloca um dono de uma empresa, alguma coisa assim, dando prêmio pro próprio atleta dele, já é esquisito. Tô falando assim, não tô falando que a pessoa foi favorecida. Consegue imaginar o presidente da Nike indo lá premiar algum jogador de futebol? É meio estranho, né? O atleta é patrocinado da marca dele. Só que aí você vê no bodybuilding o presidente de uma empresa ir lá premia o atleta da empresa dele e tudo mais, né? Porque muitas vezes o atleta que ganha é patrocinado pela empresa que patrocina. Não faz sentido. Você pode até colocar um político lá para fazer isso, um representante de uma menos ONG. Um patrocinador. Mas e aí no final do dia não. me dá a sensação de que no final do dia acaba dando uma sensação pro público, não só para mim, pro público, de que é um clube. Pois é, exatamente, parece que é uma panelinha, né? Os mesmos de sempre e vence quem corresponde aos interesses. Mas é isso, pessoal, no mais ele fala também de questão de direitos autorais, de imagens, que muitas vezes a gente que está reagindo, a gente tem que mostrar uma foto estática ou depois uma foto editada no Instagram, por causa que se a gente mostrar ao vivo, a gente corre risco de perder até o canal, né? Por isso que a gente vê, por exemplo, o Miguel Chain, que é um dos maiores influenciadores no fitness, eu gosto demais. Puta abraço, um grande abraço para ele também, gosto muito do canal, respeito muito o trabalho dele, excelente. Você vê que geralmente ele tá com a câmera na cara dele comentando a respeito disso, mas não é porque ele gosta de fazer assim, porque ele não pode, porque senão a plataforma derruba o canal dele, assim como outros, legal? E assim como eu também sou ferrinho crítico dessa coisa do árbitro ficar indo a público explicando por que ele não deu um título pro atleta X, e fica falando, porque a espessura das costas dele, porque a rebimboca da parafuseta, que não sei o que, chato pra caramba, desagradável, isso tinha que acabar, assim, na minha sincera opinião, mas não sei a sua. Coloca aí a sua opinião a respeito do assunto e vamos debater, beleza? Gostou do vídeo, quer receber mais vídeos assim? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, hype o vídeo e lembra, tá precisando de suplementação de qualidade, dá uma passada no site da Probiótica e usa o meu cupom EUPROPERSONALFAB para ganhar 15% de desconto na compra de qualquer suplemento que você precisar para levar os seus resultados para um próximo nível. Se você gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto do ponto, me segue também no Instagram, TikTok, Facebook, porque eu estou por lá também com dicas de treinos para elevar seus resultados para um próximo nível também. Valeu, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.